A causa do Tea Party é uma guerra que acabara 10 anos antes, a chamada Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos decorreu, as datas mais usadas são 1756, 1763. Nós já falámos aqui da Guerra dos 7 Anos a propósito de Portugal, da Guerra Fantástica de 1762-1763, uma invasão de Portugal pela Espanha e pela França. Precisamente Portugal estava aliado à Inglaterra nesta guerra. Isto é uma guerra que pôs várias potências europeias a combater umas contra as outras, na Europa, mas também na América, na Ásia. Certo. Há quem diga que foi uma primeira guerra mundial. Sim, e não é despropositado. Não, é de facto uma primeira guerra mundial e com consequências também tão importantes como as outras guerras mundiais do século XX. A origem desta Guerra dos 7 Anos está no esforço de várias potências europeias, lideradas pela Inglaterra, a Prússia, a Rússia, em determinado momento, para se opor à pretensão de hegemonia da França. O século XVIII ainda é um século em que a monarquia francesa, que é a maior monarquia da Europa Ocidental, com mais população, tem uma aspiração que já vinha do século XVII de dominar a Europa. Nesta altura, a França está aliada à Áustria e à Espanha. E como todos têm colónias, a guerra estendeu-se às próprias colónias. E aliás, até há quem diga, a guerra começa de facto nas colónias da América do Norte, onde tanto a Inglaterra como a França, mas também a Espanha, têm colónias na América do Norte. O que é que são estas colónias? São coisas às vezes um bocado diferentes. São, por vezes, povoações com europeus ou com descendentes de europeus, que estão lá estabelecidos, que vivem lá, têm atividade económica. Há outras vezes são fortes, com guarnições militares europeias, franceses ou britânicos ou espanhóis, e outras vezes são alianças das potências europeias com tribos, com nações dos chamados índios, dos nativos americanos, que reconhecem, digamos, uma certa potência europeia, ou como seu aliado, ou às vezes como dirigente, como soberano, quer dizer, mas sobretudo como aliado, e portanto também há uma presença às vezes europeia em determinados territórios. Se calhar vale a pena orientar um bocadinho as pessoas geograficamente, porque nós hoje em dia, quando falamos da América do Norte, claro, temos na nossa cabeça os Estados Unidos e o Canadá, mas aí o coração da América do Norte, nesta altura, estava ainda toda na mão das tribos índios e era, a presença praticamente inexplorado. A presença europeia nesta altura era muito mais reduzida do que viria a ser depois. Havia a Nova Inglaterra, que eram as colónias britânicas, que ficavam na costa leste. Portanto, banhada pelo Atlântico. E havia a Nova França. A Nova França, que tinha o seu centro principal no Canadá, no Quebec, mas que depois se prolongava por dentro dos Estados Unidos, ao longo da bacia do rio Mississippi, e que vai, portanto, que ia praticamente desde o Canadá até ao sul do que é hoje os Estados Unidos. Mas repare, isto não era uma zona povoada de franceses. Certo. Atenção. Isto era uma zona onde os franceses... pelo interior, ou seja, não pela costa. Sim, no interior. Porque na costa estavam os britânicos. Claro. Isto era uma zona onde havia algum povoamento francês, sobretudo no Canadá, e depois havia fortes franceses e, sobretudo, havia tribos índias que estavam em aliança com os franceses. E muitas vezes contra os britânicos, claro. Claro, a aliança com os franceses contra os britânicos. Havia também tribos índias e aliança com os britânicos contra os franceses. Enfim, havia essa. Quem viu aquele filme, O Último dos Moicanos, tem exatamente uma ideia dessa diplomacia e dessas alianças entre determinado tipo de tribos e potências europeias. A Guerra dos 7 Anos terminou com uma enorme vitória da Inglaterra e no caso do continente europeu, da Prússia, e a França perdeu as suas colónias na América do Norte, portanto esta nova França, e isso teve duas consequências importantes para perceber o Tea Party de 1773. Em primeiro lugar, a guerra, com a vitória britânica, libertou os colonos britânicos da América do Norte da ameaça dos franceses e dos seus aliados nativos. Isto é, deixaram de precisar, na prática, das tropas britânicas para os proteger contra tropas francesas ou contra nativos aliados aos franceses. Em segundo lugar, a guerra deixou o governo britânico, em Londres, portanto o governo de Londres, carregado com enormes dívidas
e com a necessidade, que nós todos sabemos quando há muitas dívidas, de cortar despesas e aumentar receitas, ter contas certas. Já era assim. Já era assim no século XIX, foi sempre assim. Quer dizer, é uma das maldições da humanidade. Quer dizer, agora, a guerra tinha criado uma grande presença militar britânica nas colónias. Eles tinham tido 10 mil homens na América, os britânicos, 10 mil homens na América do Norte. E, portanto, o que é que o governo faz em relação à América do Norte? É uma tentativa de obter mais receita da América do Norte e ter também menos despesas na América do Norte. Em suma, este é que é o problema. Há um paradoxo, e há aqui o problema, que é, Sim. no momento em que os colónios britânicos da América do Norte deixaram de precisar do governo de Londres, ou precisaram menos do governo de Londres, o governo de Londres passou a precisar deles muito mais para equilibrar as contas. É, de facto. Tem tudo para correr mal. Tem tudo para não correr muito bem, não. Sim. O que temos a partir do fim da Guerra dos 7 Anos, a partir de 1763, portanto, o governo britânico carregado de uma dívida gigante por causa do esforço de guerra durante 7 anos, e quer obter mais receitas e começa a inventar maneiras de obter mais receita fiscal na América do Norte. E para isso começa a inventar impostos, como por exemplo o imposto de selo, quer dizer, que era um imposto que incidia sobre, eu estou a chamar imposto de selo, mas era sobre o papel, não é? O termo português, porque também foi inventado nesta altura em Portugal, também o imposto de selo, o Stamp Act, que é um imposto que incide sobre todo o papel usado para efeitos públicos. Portanto, ou para um papel onde se registra um contrato entre privados, ou o papel de um jornal, por exemplo. Todos tinham de ter um selo e, portanto, ter de pagar um imposto para ser usado o papel. Bom, não foi assim há tanto tempo, tínhamos ainda aqui os papéis. Ainda tínhamos o papel selado. O papel selado, exatamente. Que é uma sobrevivência desses impostos do século XVIII. Ou então, outra coisa que os britânicos também imaginam é tentar diminuir o contrabando e fazer, fazer o comércio externo da América do Norte tornar-se mais legal, quer dizer, e pagar os devidos impostos. Imagino que não tenham sido medidas muito populares. Não, as colónias começaram logo a protestar, sobretudo contra o imposto de selo, e protestavam como? Protestavam segundo uma tradição britânica. Quer dizer, o argumento era precisamente o de que o governo de Londres não tinha o direito de lançar impostos sobre os colonos britânicos da América do Norte. E porquê? Porque, segundo, eles invocavam a antiga tradição britânica, isso começa logo a ser invocado a partir de 1765, a partir do imposto de selo, a antiga tradição britânica de que os ingleses não estavam obrigados a pagar impostos, a não ser que fossem votados por um parlamento em que estivessem representados. Ora, os colonos britânicos da América do Norte não elegiam deputados para o Parlamento de Londres, que era de onde saía o governo do Reino Unido. Os colónios britânicos estavam representados, mas representados nas assembleias locais das colónias. Todas as colónias tinham o seu parlamento, vamos dizer assim. A sua assembleia local elegiam, em alguns casos até com uma grande parte da população tinha direito de voto. Portanto, era um sistema até um bocadinho mais democrático do que no Reino Unido, frequentemente. E eram estes parlamentos e os governos que saíam destes parlamentos na América, que governavam. De facto, estas colónias, isto é muito importante perceber, porque é talvez até o mais difícil de perceber, porque é contraintuitivo, quer dizer, até 1773, até 1765, 1773, de facto, as colónias da América do Norte são praticamente independentes. Isto é, eles já têm eleições, têm governos representativos, portanto, governam-se a si próprios. Tinham uma autonomia única. Não, uma autonomia quase total. Os governadores britânicos são apenas delegados, representantes da autoridade britânica, mas não têm poderes executivos, não são eles que governam os territórios. Ora, isto quer dizer que entre 1763 e 1773, portanto, desde o fim da Guerra dos 7 Anos até a este momento em que começa uma cisão mais violenta, a luta dos americanos não é para se libertarem da opressão do governo da metrópole. É ao contrário, é para impedirem que se estabeleça aquilo que eles acham que é o governo da metrópole. Portanto, é uma luta para defenderem a independência que já têm. Certo. Não é para criarem uma nova independência. Eles já são independentes. E acham que
quem está a violar a relação, os termos da relação entre as colónias britânicas da América do Norte e o Governo de Londres, é o Governo de Londres. O Governo de Londres é que está a mudar as coisas, quer dizer, não são eles. Eles querem que tudo fique na mesma. Certo. Quer dizer, que, portanto, só paguem impostos decididos, votados nos parlamentos das colónias da América do Norte. E, de repente, está o Governo de Londres, quer dizer, o Parlamento de Londres, a dizer nós também podemos meter aí... também vos podemos impor tributos que vocês não aprovaram. Até porque quem se interessa por essa parte da história da América percebe que mesmo aqueles que vieram a ser os grandes heróis da independência, nesta altura sentiam-se genuinamente cidadãos britânicos. Sim, e com os direitos dos britânicos, dos direitos tradicionais dos britânicos. E depois a maneira deles protestarem é também uma maneira muito britânica de protestar. Portanto, eles formam associações dirigidas por aqueles que depois vão ser chamados os patriotas, como a Associação dos Filhos da Liberdade, Sons of Liberty, fundada em 1765. Os mais importantes membros desta associação são Samuel Adams, que é um negociante de Boston, e Paul Revere, que é um Orives e autor de gravuras também de Boston. Boston tem aqui uma importância bastante grande. Estas associações têm algo a ver com o movimento maçónico, com a maçonaria, que vinda do Reino Unido também se tinha espalhado nas colónias, lojas maçónicas, mas sobretudo com o uso da linguagem do constitucionalismo britânico. Isto é, a ideia de que não pode haver impostos sem representação parlamentar. Portanto, que é um argumento que vai ser muito usado na segunda metade da década de 60, princípio da década de 70 do século XVIII em Inglaterra. Portanto, a defesa também da liberdade. Portanto, há esta linguagem, o que leva um escritor britânico, o Dr. Johnson, a dizer que era curioso que aqueles que na América mais gritavam pela liberdade eram os donos dos escravos, quer dizer, donos de escravos a gritar por liberdade, porque a escravatura era então legal, aliás, em todas as colónias da América. O que é que foi neste movimento, digamos, pior do ponto de vista britânico, do Governo de Londres? Foi que isto levou a uma coordenação entre as colónias que não existia antes. Isto é, antes o que havia eram colónias, estas 13 colónias, que estavam às vezes afastadas umas das outras, portanto não eram contíguas, como às vezes aparecem no mapa, porque o povoamento não era contínuo. Portanto, havia um núcleo de povoamento, depois havia umas centenas de quilómetros sem ninguém, e depois havia outro núcleo de povoamento, portanto eles praticamente às vezes não tinham grande relação, tinham leis diferentes, parlamentos diferentes, culturas diferentes, às vezes eram culturas um bocado diferentes, exato, eram pessoas com origens diferentes, e o que acontece, diferentes. sim, os anglicanos do Sul, os calvinistas do Norte, e o que acontece nesta altura é que, postos perante o mesmo problema, que é o dos impostos britânicos, eles consertam-se, começam-se a consertar. Eles já se tinham consertado uma vez por causa da Guerra dos 7 Anos. Já tinha havido entre as colónias já tinha havido alguma concertação, mas é a questão fiscal, e sobretudo a do imposto de selo, em 1765, que faz representantes de 9 colónias, curiosamente não chegam a ser todas, reparem, são 13, mas são só 9, que se reúnem em Nova Iorque para protestar contra esse imposto. O imposto e é aí que vem a conversa do no taxation without representation, e também a decisão de uma das formas de protesto ser o boicote dos produtos britânicos. Portanto, eles decidem que apelar aos colonos da América do Norte, das várias colónias, para não consumirem produtos britânicos. Quer dizer, portanto, boicotarem produtos britânicos.